E aí, Carlos Andreasa, salve, salve, boa tarde. Como é que você vê essa manifestação de hoje? Felipe, eu vejo mal, como tenho, como tenho dito ao longo das últimas semanas. Objetivamente, objetivamente, São Paulo parece grande, né? Projeta uma reunião, uma mobilização grande, representativa. O Rio, embora não tenha sido pequeno, não foi, não impressionou. Brasília eu achei modestíssima, Belo Horizonte, idem. Mas isso, a contabilidade parece ou deve importar pouco agora, porque será, inclusive, alvo de disputa narrativa, guerra de versões, cada um vai dizer que venceu e que conseguiu reunir e que triunfou. O importante para mim é uma pergunta óbvia. Cheias ou não, com bandeira tal ou bandeira aquela, essas manifestações objetivamente ajudam o governo? Elas são boas para o governo? Eu acho que não, e digo mais, acho que elas atrapalham, politicamente falando. É preciso lembrar a origem das manifestações. A origem é, obviamente, autoritária. O Felipe fez o histórico de como a coisa andou. A origem era hostil às instituições, hostil ao Supremo Tribunal Federal, hostil ao Congresso Federal. Depois iniciou-se um movimento de se tentar disfarçar, acrescentando uma agenda positiva, propositiva ao troço, mas tem um elemento deflagrador que para mim é o decisivo, e eu me refiro à sexta-feira retrasada, também falamos aqui, quando o presidente divulgou aquele texto que é a digital da presidência da República na convocação para essas manifestações. Daí porque eu considero as manifestações governistas, não simplesmente pró-governo, manifestações estimuladas, esticando e afrouxando a corda, como o bolsonarismo faz sempre, mas manifestações governistas. O que houve ali naquela manifestação do presidente? Que é o tom narrativo que leva as pessoas às ruas. As pessoas estão na rua também, ou dizendo que estão lá em função da reforma da Previdência, de uma agenda propositiva, mas o motor é a hostilidade. É uma espécie de nós contra eles, contido naquela divulgação do presidente. Eu, Jair Bolsonaro, eleito pelo povo, aos 5 meses do meu governo, vítima de uma perseguição, vítima de corporações, vítima do establishment, do centrão, que não me deixa governar. É a criação desta oposição falsa, forjada, artificial, que mobiliza o coração dessas manifestações. E disso não se dá para escapar, pelo menos do lugar de onde eu vejo. Vejo o governo investindo num erro político, fabricando um inimigo de que precisará e um inimigo que não existe, apostando numa cultura plebiscitária que me parece perigosa. Quem aposta em plebiscito é o chavismo. O Hugo Chávez apostou e o Maduro aposta. Quer dizer, o chamamento permanente da população à rua para apoiar um governo contra quem nada há, a não ser, eventualmente, me parece, incompetência, incapacidade de gerir, de tocar uma agenda. Essa cultura plebiscitária, aos 5 meses de governo, é um investimento, primeiro, óbvio, e as pessoas perceberão isso cedo ou tarde, um investimento em imprevisibilidade. E nenhum pacote estrutural de reformas liberais avança com um futuro de imprevisibilidade. Pode passar a reforma da Previdência? Passará, creio que já está passada. Creio que já passou. Mas vamos pensar num pacote estrutural, o do Guedes, em longo prazo. É consistente com um ambiente de instabilidade, de imprevisibilidade que é plantado desde o parlamento? Me parece que não. As pessoas percebem também que nessa cultura de call, de chamamento permanente da população, de campanha permanente, porque o que o Bolsonaro faz, o bolsonarismo faz, é campanha permanente, terceiro turno permanente. Isso significa também país paralisado. A percepção é de país paralisado. Vamos começar agora disputas tribais? A direita chama manifestação, a esquerda chama manifestação, a minha é maior, e o país não anda. Ou é possível que o país ande com esse ambiente de instabilidade? Então, objetivamente, do ponto de vista político, isso me parece não ajudar em nada. Sendo generoso, não ajuda em nada. Sendo realista, acho que tende a atrapalhar, porque planta instabilidade num país que precisa de estabilidade, precisa de previsibilidade. Governo tem que ser sinônimo de previsibilidade. Nós temos um presidente imprevisível que dá vazão à imprevisibilidade e não acho que isso seja bom
para o país, porque é disso que a gente está falando no final das contas. Agora, Andreasa, muitos líderes da manifestação, aliados do governo e até defensores das pautas da reforma da Previdência e do pacote anticrime viram no recuo do Centrão em relação à recriação de duas pastas uma vitória antecipada da manifestação desse domingo. Eu sei que você tem uma tese diferente, porque você escreveu no seu blog Tem Método no site da Jovem Pan. Qual é a sua tese a respeito dessa desistência de recriar os ministérios das cidades e da integração? Bom, Felipe, obrigado pelo merchan, né? Antes de tudo. Eu acho o seguinte, Felipe, não tem ninguém bobo nessa história, né? E não é da natureza do parlamento. As pessoas podem achar o parlamento um sindicato do crime, pode achar que ali haja 500 bandidos. Eu acho isso uma barbaridade, um erro, a desqualificação de um poder da República. Não é verdade, né? Mas você pode achar isso. De qualquer maneira, ali não tem bobo, né? Os bons e os maus, entre eles não há bobos. E o parlamento não tem vocação de esticar a corda. Pelo contrário, o parlamento faz leitura. E a meu ver, está claro que o parlamento fez uma leitura, aliás, manifestada no discurso do líder do DEM, Elmar Nascimento, no dia da votação da MP, de que o governo não é confiável, de que o governo não quer formar uma base de apoio, que vai negociar caso a caso, e que talvez para eles seja prescindível mesmo, para eles, Centrão, para eles, parlamento, seja prescindível formar agora a base do governo. Ok, vamos negociar caso a caso, cedemos aqui, avançamos acolá. Me parece que tudo caminha, inclusive para uma tentativa, porque haverá reação, de um parlamentarismo informal que tenha como base uma agenda econômica muitas vezes, frequentemente coincidente com a do governo. Onde eu acho que o Centrão, que o parlamento reagirá e cortará as asinhas, digamos assim, desse ímpeto autoritário, revolucionário do bolsonarismo, na agenda de costumes. Eu acho que quando o governo começar a desdobrar no parlamento o seu calendário, a sua agenda, aquilo, aliás, que elegeu o Jair Bolsonaro, que é o fundamento, porque, sejamos sinceros, né, ninguém votou no Bolsonaro pela reforma da Previdência, nunca falou sobre isso. O que elegeu o Bolsonaro, o que dá identidade ao bolsonarismo é a agenda de costumes. E eu acho, volta o ministério, não queremos isso, não, tudo bem. Mas quando chegar na hora importante, fundamental, de desdobrar no parlamento a agenda de costumes, eu acho que aí, nessa hora, Felipe, que o parlamento vai mostrar a sua independência, como se pode dizer. Muito obrigado, Carlos Andreasa. Você continua aí fazendo entradas ao vivo ao longo da nossa cobertura especial da manifestação desse domingo.